O ar no consultório do doutor Roberto parecia ter parado de circular. Sentei-me na cadeira de couro, fria e desconfortável, enquanto ele, com aquela calma que sempre me pareceu um pouco forçada, rolava um papel nas mãos. Aquele papel, eu sabia, era o meu destino. Tinha ido lá com um pressentimento ruim, uma coisa que me apertava o peito há semanas. Mas nada me preparou para o que ele disse. Clara, começou ele, a voz grave e ponderada, como se estivesse anunciando a queda do Império Romano, os exames não foram bons. Nada bons mesmo. Ele fez uma pausa, me dando tempo de engolir em seco. Naquele momento, o mundo lá fora, o burburinho de São Paulo, os carros buzinando, tudo isso se tornou um ruído distante, irrelevante. O que você quer dizer, doutor? Minha voz saiu trêmula, quase um sussurro. Olhei para ele, buscando qualquer sinal de esperança, um sorriso tranquilizador, mas só encontrei a seriedade calculada em seus olhos. A doença. Ela avançou, de uma forma que não esperávamos. O tempo que temos é curto. Ele hesitou de novo, e eu já sentia o chão sumir sob meus pés. Era como se estivesse caindo em um poço sem fundo. Estamos falando de, talvez, 6 meses. No máximo. 6 meses. 6 meses para viver. A frase ecoou na minha cabeça, distorcida, absurda. Eu, Clara Almeida, 38 anos, dona da minha livraria, com tantos planos, tantos sonhos. 6 meses. Era uma piada de mau gosto. Uma cruel brincadeira do destino. As lágrimas começaram a brotar, quentes e salgadas, sem que eu pudesse controlá-las. Aquele golpe, vindo de quem deveria me ajudar, era devastador. Eu me sentia nua, exposta, com medo gelado se espalhando por todo o meu corpo. Aquele consultório moderno, com suas decorações caras, agora parecia um palco para o fim. O fim de tudo. Aquele dia no consultório do doutor Roberto foi como um soco no estômago. Saí de lá atordoada, com a cabeça girando e o coração apertado. A notícia era um peso insuportável, algo que eu não conseguia processar direito. 6 meses. A palavra martelava na minha mente como um tambor fúnebre. Voltei para casa em um estado de torpor, mal registrando o caminho. A porta da mansão dos Mendes se abriu e Ricardo apareceu, com aquele sorriso fácil que sempre me desarmava. Amor, que cara é essa? Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, me abraçando. Senti o perfume dele, um cheiro caro que ele sempre usava. Mas, naquele momento, algo nele me pareceu diferente. Havia uma pressa estranha em seu tom, uma ansiedade disfarçada de preocupação. O doutor. Ele deu os resultados dos exames, murmurei, tentando controlar a voz que teimava em embargar. Ricardo me olhou com uma intensidade que me fez desviar o olhar. E o que ele disse? Perguntou, a voz um pouco mais baixa. Ele disse que o tempo é curto. Pouco mais de 6 meses, talvez. As palavras saíram com dificuldade, como se estivessem presas na minha garganta. Ele me apertou mais forte. Não, Clara, não pode ser. Isso é um absurdo. Ele deve estar enganado. Vamos procurar outro médico, vamos para o exterior, o que for preciso. A energia dele era contagiante, quase desesperada. Ele falava com tanta convicção, com tanta urgência, que por um instante me senti aliviada. Talvez ele estivesse certo. Talvez fosse tudo um engano terrível. Nos dias seguintes, Ricardo se tornou meu anjo da guarda. Ele não saía do meu lado, preparava minhas refeições, me acompanhava em todas as consultas. Aos poucos, fui me sentindo mais forte, mais esperançosa. Ele me convenceu a marcar uma nova consulta, desta vez com um especialista que ele conhecia, um tal de Dr. Almeida, em um hospital de ponta em São Paulo. Aquele hospital era um universo à parte. Moderno, silencioso, com recepcionistas impecáveis e corredores que pareciam não ter fim. O Dr. Almeida era o oposto do Dr. Roberto. Jovem, enérgico, com um olhar direto e um discurso otimista. Ele revisou meus exames, pediu novos exames, e a cada passo, Ricardo estava lá, segurando minha mão, sussurrando palavras de encorajamento. Mas, no fundo, uma pulga atrás da minha orelha começou a incomodar. Ricardo, que sempre foi tão focado nos negócios,
Agora parecia ter todo o tempo do mundo para mim. Ele, que detestava hospitais e médicos, se tornará um especialista em terminologia médica. E o mais estranho, ele evitava falar sobre os detalhes do meu tratamento com qualquer outra pessoa, nem mesmo com a Sofia, minha melhor amiga. Um dia, enquanto ele estava em uma ligação que parecia interminável no escritório, eu resolvi dar uma olhada em alguns papéis que ele tinha deixado espalhados pela mesa da sala. Não era do meu feitio fuçar nas coisas dele, mas a intuição me dizia que algo estava errado. Encontrei um envelope com o nome do doutor, Roberto Silva. Dentro, havia um relatório médico, mas não era o meu. Era um relatório com um nome diferente, e o diagnóstico era outro, algo completamente distinto do que eu tinha recebido. Meu coração disparou. Peguei o meu celular e comecei a pesquisar o nome do doutor, Roberto Silva, na internet. Descobri que ele era um oncologista renomado, sim, mas também li alguns artigos sobre ele, sobre sua carreira, sobre suas pesquisas. Nada parecia suspeito à primeira vista. Mas a imagem daquele relatório com outro nome não saía da minha cabeça. Ricardo voltou para casa e eu tentei agir naturalmente, mas a desconfiança já estava plantada. Ele falava sobre o futuro, sobre viagens que faríamos quando eu estivesse melhor, sobre os planos para a livraria. Mas as palavras dele pareciam vazias, ensaiadas. Havia uma frieza no olhar dele que eu nunca tinha notado antes. Amor, você tem certeza que o doutor Roberto disse 6 meses? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele me olhou, surpreso com a pergunta. Claro, meu bem. Por que a dúvida? Não sei. É que você tem agido de um jeito diferente. Muito atencioso, mas diferente. Ele riu, um som forçado. Clara, você está passando por um momento difícil. É normal se sentir assim. Eu só quero o seu bem. Quero te ver recuperada. Ele se aproximou para me beijar, mas eu me afastei sutilmente. O toque dele já não me transmitia mais segurança, e sim um calafrio de incerteza. Algo não se encaixava. Aquele diagnóstico, a dedicação repentina de Ricardo, a existência daquele outro prontuário. Tudo parecia parte de um quebra-cabeça com peças faltando, peças que eu precisava encontrar a todo custo. A sensação de que estava sendo enganada era cada vez mais forte, e eu sabia que precisava ir mais fundo para descobrir a verdade. Aquele dia, o ar no consultório do doutor Roberto parecia mais denso, carregado de uma formalidade que me apertava o peito. Era uma consulta de rotina, daquelas que a gente vai para escutar o que o médico tem a dizer, sem grandes expectativas. Mas eu não era mais a mesma Clara de antes. As palavras dele, que antes soavam como sentenças definitivas, agora tinham um eco estranho, um chiado de dúvida que não me saía da cabeça. Ricardo, meu marido, sempre tão presente, parecia estranhamente distante, e a frieza nos olhos dele me gelava a alma. Naquela época da minha vida, a confiança era um luxo que eu não podia mais me dar. Cada gesto, cada palavra, eu analisava com uma lupa, buscando falhas, incoerências. E foi assim que, sem que ninguém percebesse, um pequeno objeto de metal e plástico foi parar no fundo da minha bolsa. Um gravador de voz portátil, discreto, quase invisível. Eu o comprei numa loja de eletrônicos na Santa Efigênia, sentindo um arrepio na espinha, como se estivesse entrando num mundo paralelo, um mundo de segredos e mentiras. O doutor Roberto, com seu sorriso impecável e sua voz mansa, começou a falar. Detalhes sobre exames, sobre a evolução do meu quadro. Mas eu não estava prestando atenção às palavras em si. Estava ouvindo o tom, a entonação, as pausas. Aquele jeito dele de olhar para os lados, como se estivesse calculando cada sílaba. Eu me concentrava em captar a essência, a verdade escondida por trás da fachada de profissionalismo. Clara, os resultados continuam preocupantes, mas há sinais de que estamos no caminho certo, ele disse, ajustando os óculos. O som do gravador, sutilmente ligado, capturava tudo. Cada respiração dele, cada movimento da caneta sobre o papel. Eu me sentia como uma espiã, numa missão perigosa. A sala, com suas paredes claras e quadros abstratos, parecia um palco. E eu, a plateia silenciosa, a única que via o roteiro macabro por trás da encenação. E o Ricardo? Perguntei, com a voz mais firme do que eu esperava. Ele tem se preocupado muito.
O doutor. Roberto deu um leve sorriso, um sorriso que não alcançava os olhos. Ah, sim. O Ricardo é um companheiro exemplar. Fico feliz em ver esse apoio. É fundamental para sua recuperação. Ouvir aquilo me deu um nó na garganta. Companheiro exemplar? Aquele homem que mal me olhava nos olhos, que passava mais tempo fora do que em casa. Aquele homem que, eu sentia, estava me escondendo algo terrível? O gravador registrava o som suave do meu coração batendo acelerado, um tambor contra o silêncio da sala. Eu só queria ter certeza de que tudo está sendo feito da melhor forma possível, insisti, tentando manter a calma. Às vezes, a gente se sente tão vulnerável, sabe? Tão dependente das informações que o médico nos dá. Ele assentiu, a expressão séria. Claro. Clara. É natural. Mas confie em mim. Estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance. Eu sabia que ele não estava dizendo toda a verdade. Havia algo ali, uma dissonância entre as palavras e a postura, entre o que ele dizia e o que eu sentia. Aquele gravador, pequeno e discreto, era minha única arma. Era minha esperança de desvendar o que estava acontecendo. Cada segundo de gravação era um passo a mais na minha busca por respostas. Eu estava colecionando fragmentos de uma verdade que, eu sabia, seria devastadora. A consulta terminava, mas a minha investigação estava apenas começando. O som do bip discreto do gravador, desligando, era o prenúncio de uma tempestade. Aquele dia, o ar parecia mais pesado, denso. Cada passo que eu dava pela livraria, o cantinho das palavras ecoava um vazio que eu não conseguia explicar. As prateleiras cheias de histórias, de mundos criados em papel, contrastavam cruelmente com a minha própria realidade, que parecia desmoronar a cada segundo. Eu tentava me concentrar nos livros, nas encomendas, mas a cabeça não parava. Ricardo! Aquele sorriso dele, as desculpas esfarrapadas quando chegava tarde em casa. Algo estava errado, muito errado. A fragilidade que o médico me impingiu, a sensação de que o tempo estava correndo contra mim, tudo isso me deixava mais alerta, mais desconfiada. Naquela tarde, enquanto arrumava uma pilha de livros que Sofia tinha me emprestado, ela sempre me ajudando com um olhar prático, uma pequena pasta escorregou de dentro de um deles. Era fina, de couro gasto, algo que eu não reconheci de imediato. Curiosa. Peguei-a. Estava meio escondida, quase como se alguém quisesse que ela fosse encontrada, mas ao mesmo tempo, não. Ao abri-la, meu coração deu um salto. Eram contas. Contas de restaurantes caros, de hotéis em outras cidades, recibos de presentes que eu jamais tinha recebido. Tudo em nome de Ricardo. Mas o que me gelou o sangue foi o nome que aparecia em alguns desses recibos, acompanhado de flores e chocolates. Camila Ferreira. Camila. Quem era Camila? A mente começou a correr, a juntar as peças soltas. Lembrei-me de um perfume diferente que Ricardo às vezes usava, de ligações que ele desligava rápido quando eu entrava no cômodo. Aquele desespero que eu senti com o diagnóstico, a vontade de me agarrar a qualquer fio de esperança, tudo isso se transformou em uma raiva fria, calculista. Era como se uma venda tivesse caído dos meus olhos. A fragilidade que eu sentia não era apenas pela doença, era pela traição. Comecei a revirar a pasta com mais atenção. Havia também alguns bilhetes, mensagens curtas, cheias de intimidade. Meu amor, te espero ansioso. Mal posso esperar para te ver de novo, meu tesouro. A caligrafia era diferente da minha, mais arredondada, mais feminina. E o pior de tudo, um dos bilhetes mencionava um lugar, um café que ficava perto do consultório do doutor Roberto Silva. Aquele café que eu ia às vezes para tomar um chá enquanto esperava Ricardo sair das consultas. O mundo parecia girar, e eu sentia um nó na garganta que me impedia de respirar. Eu precisava de mais. Precisava ter certeza absoluta antes de confrontar qualquer um deles. Aquela pasta era uma pista, mas eu sabia que havia mais. Aquele médico, o doutor Roberto Silva, com seu jeito calmo e suas palavras de conforto que agora soavam falsas e calculadas. E Ricardo, meu marido, o homem com quem eu dividia minha vida, meu amor, meus sonhos. A dor da descoberta era aguda, lancinante, mas por baixo dela, uma força desconhecida começava a borbulhar. Uma força que me dizia que eu não seria mais a vítima. Eu precisava entender tudo,
cada detalhe dessa teia de mentiras. E eu ia descobrir a verdade, custasse o que custasse. Aquele café, aquele nome, Camila Ferreira. A investigação estava apenas começando. Aquele dia, o ar parecia carregado de um silêncio pesado, quase palpável. Eu estava em casa, no meu quarto, com o coração batendo descompassado no peito. A pasta com os recibos e bilhetes de Ricardo estava ali, sobre a comoda, um lembrete cruel da teia de mentiras em que eu estava envolvida. Eu precisava de mais. Precisava de provas concretas, não apenas de desconfiança e de um cheiro de perfume diferente. A ideia veio como um raio numa noite escura. Ricardo tinha uma reunião importante com Camila naquela noite. Algo que ele mencionou com uma naturalidade que me revirava o estômago. Ele disse que precisava discutir assuntos de negócios com ela. Negócios. Que negócios eram esses que envolviam flores e bilhetes carinhosos? Aquele café perto do consultório do doutor Roberto. Era o lugar perfeito. Discreto, com mesas afastadas. Ideal para conversas secretas. Eu não podia ir lá de carro, seria óbvio demais. Peguei um táxi, o coração na boca, e pedi para me deixar algumas quadras dali. A noite caía sobre São Paulo, pintando o céu de tons alaranjados e roxos. A cafeteria Aroma de Café estava movimentada, mas eu escolhi uma mesa no canto mais escuro, de onde podia ver a entrada sem ser vista. O gravador de voz portátil, aquele mesmo que usei na consulta, estava escondido na bolsa, o botão de gravação pressionado com a ponta do dedo. Eu me sentia como uma detetive de filme antigo, numa missão perigosa. Demorou um pouco, mas eles finalmente chegaram. Ricardo, com aquele sorriso falso que eu conhecia tão bem, e Camila, uma mulher que parecia ter saído de uma revista de moda, com um vestido justo e um ar de quem sabia exatamente o que queria. Sentaram-se à mesa que eu tinha observado antes, a alguns metros de mim. Pedi um café, fingindo ler um livro, mas meus ouvidos estavam a mil. Você não devia ter me mandado aquelas mensagens, Ricardo. Se a Clara descobre. Camila começou, a voz baixa, mas audível para mim. Relaxa, meu amor. A Clara está cada vez mais fraca. Ela não desconfia de nada. O médico está cuidando de tudo, respondeu Ricardo, com uma frieza que me cortou a alma. Médico? Cuidando de tudo? Aquele trecho me fez prender a respiração. Eu sabia que o doutor Roberto estava envolvido, mas ouvir Ricardo confirmando isso, de forma tão casual, era diferente. Mas e se ela começar a questionar mais? Ela anda muito desconfiada ultimamente. Perguntou sobre os recibos, sobre onde eu andava. Camila continuou, a preocupação genuína em sua voz. Isso é culpa sua, Camila. Você não sabe ser discreta. Mas não se preocupe. O Roberto disse que o quadro dela está piorando. Em breve, ela não vai mais ser um problema, Ricardo disse, e o som da sua risada baixa e cruel ecoou na minha cabeça. Eu sentia as lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto, mas não podia chorar alto. Precisava ouvir tudo. O gravador captava cada palavra, cada suspiro, cada som de xícara batendo no pires. E o dinheiro? Você tem certeza que ele vai honrar o acordo? Porque eu não quero ficar com migalhas, Ricardo. Eu mereço mais, Camila insistiu. O Roberto tem os melhores contatos. Ele vai garantir que tudo saia como planejado. Ele tem muito a perder se não cumprir. E nós também. Mas relaxa, meu bem. O plano é infalível. A Clara vai sumir da nossa vida. E nós ficaremos com tudo. A casa, o dinheiro, a livraria. Tudo será nosso, Ricardo explicou, e naquele momento, eu vi a verdadeira face dele. A face de um monstro egoísta e calculista. A conversa continuou por mais alguns minutos. Detalhes sobre o dinheiro, sobre o futuro que eles planejavam juntos, sobre como o doutor Roberto estava usando a minha doença como fachada para seus próprios ganhos. Eles falavam sobre mim como se eu fosse um obstáculo a ser removido, uma coisa a ser descartada. O gravador de voz portátil, ali na minha bolsa, era minha única esperança. Eu tinha a prova. Eu tinha a confissão deles. A raiva que borbulhava em mim se transformou em uma determinação fria. Eles iam pagar. Todos eles. A noite na cafeteria Aroma de Café se arrastou. Cada palavra que saía da boca de Ricardo e Camila era como uma facada no meu peito.
O plano deles era claro: usar a minha doença, ou a falta dela, para me tirar de cena, ficar com tudo. A raiva que sentia era um vulcão prestes a explodir, mas a necessidade de ter provas irrefutáveis me mantinha ali, quieta, escondida, gravando a podridão que se desdobrava diante dos meus ouvidos. Quando eles se levantaram para ir embora, eu esperei mais alguns minutos, o coração martelando, para ter certeza de que estavam longe. Saí da cafeteria sentindo o peso do mundo nas minhas costas, mas também uma força nova, uma determinação gélida. Cheguei em casa de madrugada. A casa estava silenciosa, fria. Ricardo já devia ter voltado, mas não ouvi. Não me importei. Fui direto para o meu quarto, fechei a porta e me joguei na cama, o gravador ainda na minha mão. As palavras deles ecoavam na minha cabeça. O Roberto disse que o quadro dela está piorando, a Clara vai sumir da nossa vida. Era inacreditável. Aquele homem, o meu marido, planejava me matar. Aquele médico, a quem eu confiei a minha vida, estava me traindo de forma tão cruel. No dia seguinte, com os olhos inchados de tanto chorar e de insônia, mas com a mente clara como nunca, decidi que precisava de ajuda. Não podia carregar esse fardo sozinha. Sofia, minha melhor amiga, a única pessoa em quem eu confiava de olhos fechados. Liguei para ela, a voz embargada, pedindo para nos encontrarmos o mais rápido possível. Sugere o apartamento dela. O apartamento de Sofia Duarte. Era mais seguro, longe de olhares curiosos. Quando cheguei, Sofia me recebeu com um abraço apertado, percebendo meu estado. Clara, o que aconteceu? Você está péssima. Ela disse, preocupada. Eu não consegui segurar as lágrimas. Sentei no sofá, peguei o gravador e, com a voz trêmula, contei tudo. Falei sobre o diagnóstico, sobre as minhas suspeitas, sobre os recibos, sobre a conversa que gravei na cafeteria. Mostrei a ela o gravador, o pequeno aparelho que guardava a confissão de Ricardo e Camila. Sofia ouviu em silêncio, o rosto passando por diversas expressões. Choque, incredulidade, raiva. Quando a gravação terminou, um silêncio pesado pairou no ar. Ela pegou minha mão com firmeza. Clara, isso é inacreditável. Eu não posso acreditar que o Ricardo faria isso. E o médico? Que covardia, ela disse, a voz firme, mas carregada de indignação. Eu sei, Sofia. Eu também não queria acreditar. Mas está tudo aqui. Eles planejaram tudo. Queriam me tirar do caminho para ficar com tudo. Eu falei, sentindo um nó na garganta. Sofia me olhou nos olhos, a determinação brilhando em seu olhar. Clara, você não está sozinha nisso. Nós vamos desmascarar esses monstros. Eu vou te ajudar em tudo o que precisar. Vamos provar essa farsa e fazer com que paguem por cada lágrima que você derramou. Naquele momento, senti um alívio imenso. Ter Sofia ao meu lado, com a sua inteligência e o seu apoio incondicional, era tudo o que eu precisava. A aliança que selamos ali, naquele apartamento, não era de casamento, mas de irmandade e de justiça. A partir daquele dia, não éramos mais eu contra eles. Éramos nós duas contra a mentira e a traição. O plano para expor a verdade começava a tomar forma. O apartamento de Sofia Duarte, tornou-se nosso quartel-general. Ali, entre pilhas de processos e o cheiro de café fresco, traçamos o nosso plano. A raiva que senti na noite anterior, na cafeteria a aroma de café, deu lugar a uma frieza calculista. Eu não queria mais chorar. Eu queria justiça. Precisamos de algo que pegue os dois de jeito, Clara, disse Sofia, com a testa franzida, enquanto rabiscava num bloco de notas. Não adianta só mostrar que o Ricardo é um safado, ele sempre foi. Temos que desmoralizar o Dr. Roberto, o cara que brincou com a sua vida. Eu assenti, sentindo o coração apertar só de pensar nele. Eu sei. A gravação da cafeteria é boa, mas é só sobre o plano deles. Não mostra a maldade do Roberto em si. Exato. Precisamos de uma prova direta dele. Algo que ele diga sem saber que está sendo gravado, admitindo a farsa. Sofia continuou, folheando um dos meus recibos que eu tinha levado. Esse contrato de sociedade da livraria que ele assinou com você. Ele está escondendo alguma coisa aqui, não está? Olhei para o documento. Na época, parecia uma boa ideia.
uma forma de unir nossos nomes no meu cantinho das palavras. Agora, tudo o que eu via era uma armadilha. Acho que sim. Ele disse que era para garantir o futuro da livraria, caso algo acontecesse comigo. A ironia era cruel. Pois é. Vamos marcar uma consulta com ele. Mas dessa vez, não vamos só gravar a conversa. Vamos criar uma situação onde ele se sinta pressionado a revelar tudo, Sofia sugeriu, um brilho perigoso nos olhos. Eu posso ligar para ele, dizer que estou com um caso complicado, uma paciente com um diagnóstico parecido com o seu, e que preciso de uma segunda opinião. Algo que o faça se sentir importante e, ao mesmo tempo, receoso de que a verdade venha à tona. A ideia era arriscada, mas brilhante. Eu sabia que o doutor Roberto era vaidoso e se preocupava com a sua imagem. Se ele sentisse que sua reputação estava em jogo, talvez falasse o que não devia. E como eu entro nessa? Perguntei, a voz um pouco trêmula. Você vai comigo. Ou melhor, você vai de mim. Eu vou primeiro, crio o clima, e depois você aparece. Diga que veio buscar uns exames, que está se sentindo mal de novo. Ele vai ficar surpreso, talvez até assustado. E é nesse momento de surpresa que a gente aperta, explicou Sofia, com um sorriso que me deu um calafrio. E o Ricardo? Ele vai desconfiar de alguma coisa? Perguntei, pensando no meu marido. Vamos fazer tudo isso sem que ele saiba. Ele continua achando que você está lá, definhando. Ele não pode saber que você está lutando. O Ricardo, a gente resolve depois. Primeiro, o doutor. Depois, ele. Sofia pegou um dos meus objetos mais importantes, um exemplar raro de Dom Quixote, e colocou-o na mesa. Precisamos de algo para mostrar a ele, algo que o faça lembrar de tudo que ele está fazendo. Talvez uma cópia do contrato de sociedade da livraria, onde ele se comprometeu com você. Eu sabia que seria difícil estar perto dele, fingindo fraqueza enquanto sentia a raiva borbulhar. Seria um teste de fogo. Mas a imagem de Sofia, minha amiga leal, lutando ao meu lado, me dava forças. Aquele plano, traçado ali, no apartamento de Sofia Duarte, era nossa arma. Era o início do fim para eles. Olhei para Sofia, a determinação em seu rosto espelhando a minha. Eu topo. Vamos fazer isso. A partir daquele momento, o meu foco mudou. Não era mais sobre sobreviver, era sobre vencer. Era sobre fazer justiça. Era sobre mostrar a todos que Clara Almeida não era uma vítima indefesa. O apartamento de Sofia se tornou meu refúgio e quartel-general. Aquele dia, depois de selarmos nosso pacto, a adrenalina ainda corria nas minhas veias, misturada a uma sensação de alívio que eu não sentia há meses. Sofia, com sua praticidade de advogada, já estava com o celular na mão. Vamos lá, Clara. Preciso marcar essa consulta. Quanto antes, melhor. Ele não pode desconfiar de nada. Ela ligou para o consultório do doutor Roberto. Com uma voz calma e profissional, inventou uma história convincente. Uma amiga, uma paciente com um quadro semelhante ao meu, um caso complicado que a deixava aflita. Ela precisava de uma segunda opinião, de um olhar experiente para confirmar ou descartar algo grave. O doutor Roberto, vaidoso como era, aceitou prontamente. Marcou a consulta para o dia seguinte, no final da tarde. A noite foi longa. Mal dormi. Repassei mentalmente cada palavra que eu diria, cada gesto. Sofia me ajudou a ensaiar. Lembre-se, Clara, você está fraca, confusa, assustada. Mas não desesperada. Ainda há uma ponta de esperança te movendo. Eu me olhava no espelho e via o reflexo de uma Clara que não reconhecia. Pálida, com olheiras profundas, mas com um brilho diferente nos olhos, um que não era de doença, mas de revolta. No dia seguinte, a ansiedade era quase palpável. Vesti uma roupa discreta, que me fizesse parecer mais frágil do que realmente estava. Sofia me acompanhou até a porta do consultório. Estou aqui perto. Qualquer coisa, me liga. E lembre-se do nosso plano. A hora é essa. Entrei no consultório do doutor Roberto. O ambiente, antes tão familiar e reconfortante, agora me parecia sombrio, carregado de falsidade. Ele me recebeu com aquele sorriso que eu já aprendi a odiar. Clara! Que surpresa desagradável te ver por aqui. Achei que estivesse em casa, descansando.
A ironia em sua voz era gritante. Doutor, eu não estou me sentindo bem. Sofia disse que eu poderia vir buscar uns exames antigos, que talvez me ajudassem a entender melhor o meu quadro. Minha voz saiu trêmula, como planejado. Eu me sentei na cadeira à sua frente, tentando parecer o mais debilitada possível. Ele me olhou com um misto de surpresa e incômodo. Exames antigos? Clara, você precisa seguir o tratamento. Não se preocupe com isso agora. Mas doutor, e se tudo isso for um engano? E se não for nada do que o senhor disse? Eu me inclinei um pouco para frente, meus olhos fixos nos dele. Sofia me contou sobre um caso parecido, onde o médico não foi honesto. Por causa de dinheiro. O rosto do doutor Roberto mudou. A máscara de bondade começou a rachar. Ele ficou pálido. Hesitou. O que você está insinuando, Clara? Eu não estou insinuando nada, doutor. Estou perguntando. Sofia me disse que a sua situação financeira não anda boa. Que você tem dívidas. E que eu, com a minha livraria, o meu cantinho das palavras, seria um bom negócio para você se livrar de mim e ficar com tudo. Eu peguei o exemplar raro de Dom Quixote que Sofia me deu e o coloquei sobre a mesa. Esse livro vale muito. E a livraria também. O senhor sempre soube disso, não é? Ele olhou para o livro, depois para mim, o desespero começando a transparecer em seus olhos. Clara, você não entende. É complicado. Complicado como o plano de me matar, doutor? Complicado como mentir sobre uma doença terminal para me afastar do meu marido e dos meus bens. Complicado como me dar um prazo de 6 meses de vida para que eu não desconfiasse de nada enquanto você e o Ricardo armavam tudo. A cada pergunta, eu sentia a raiva crescer, mas a mantinha sob controle, sabendo que era o momento de ele confessar. O silêncio dele foi a resposta que eu precisava. O silêncio no consultório do doutor. Roberto pairou pesado, denso, carregado de tudo que não era dito. Ele me olhava, os olhos outrora tão seguros agora perdidos, buscando uma saída que não existia. Aquele exemplar raro de Dom Quixote na mesa era mais que um livro. Era um símbolo da minha inocência, da minha paixão pela vida que ele tentou roubar. A cada segundo que passava sem resposta, eu sentia a verdade se solidificando, a mentira desmoronando. Não é complicado, doutor, eu disse, a voz firme, embora meu corpo tremesse por dentro. É cruel. É criminoso. E o senhor vai pagar por isso. Sofia, esperta como sempre, já tinha me enviado uma mensagem. O evento de premiação da revista Saúde e Bem-Estar é amanhã à noite. O doutor Silva vai receber uma homenagem. É a sua chance. A ideia era ousada, quase insana, mas era perfeita. Aquele homem, que tanto prezava sua imagem pública, seria desmascarado no auge de sua suposta glória. Naquela noite, no apartamento de Sofia, revisamos tudo. As gravações, os recibos da livraria, o contrato que ele me fez assinar. Tudo. Sofia preparou um pendrive com um resumo conciso, com os áudios mais chocantes e trechos do contrato que provavam a má intenção dele. Ela tinha contatos na imprensa, pessoas que, ouvindo a história, não hesitaram em dar uma chance à verdade. O dia da premiação chegou. O salão era luxuoso, cheio de médicos de jaleco branco impecável, autoridades da saúde, gente importante. Eu estava lá, no meio da multidão, com um vestido elegante que Sofia escolheu, mas me sentindo como um peixe fora d'água. O coração batia descompassado. A minha aliança de casamento, que eu havia tirado há tempos, estava guardada em uma caixinha no bolso. Era um lembrete do que eu estava lutando para reconquistar. Minha vida, minha dignidade. O doutor Roberto subiu ao palco para receber sua homenagem. Aplausos ecoaram. Ele sorria, agradecia, falava de ética, de dedicação. A ironia era tanta que chegava a doer. Enquanto ele discursava, Sofia, estrategicamente posicionada, me sinalizou. Era a hora. Com uma coragem que eu não sabia que possuía, caminhei em direção ao palco. O microfone estava ali, ao alcance. O segurança tentou me impedir, mas a plateia, curiosa, abriu caminho. Subi os degraus. O doutor Roberto me olhou, o sorriso sumindo do rosto em choque. Boa noite a todos, comecei, a voz amplificada pelo microfone,
soando mais forte do que eu esperava. Eu sou Clara Almeida. E vim aqui hoje para falar sobre a verdade. Sobre a ética. Sobre a dedicação. Olhei diretamente para o doutor Roberto, que estava pálido. O doutor Roberto Silva, que hoje recebe uma homenagem, é um homem que me diagnosticou com uma doença terminal. Ele me deu 6 meses de vida. Um murmúrio percorreu o salão. Mas era tudo mentira. Uma farsa elaborada para me afastar do meu marido e dos meus bens, com a ajuda dele. Apontei para a plateia, onde, para meu desespero, vi Ricardo, com Camila ao seu lado, ambos congelados em seus assentos. Ele não é um médico dedicado. É um charlatão ganancioso. E eu tenho as provas. Peguei o pendrive. Estas gravações e documentos mostram a verdade. Mostram como ele planejou tudo. A tela gigante atrás do palco, que antes exibia o logo da premiação, agora mostrava as minhas provas. O salão mergulhou em um silêncio sepulcral, quebrado apenas pelos sons das gravações que começaram a tocar, expondo a voz fria do doutor Roberto e os planos sórdidos dele e de Ricardo. O drama se desenrolava ali, ao vivo, para todos verem. A porta da mansão dos Mendes se abriu num silêncio pesado, um silêncio que gritava mais alto que qualquer discussão. Eu estava ali, parada no meio da sala que antes era meu lar, com a aliança de casamento pesando no dedo, fria como o olhar de Ricardo. Ele estava sentado no sofá de couro, a mesma poltrona onde tantas vezes me abraçou, mas agora parecia um estranho. Camila, a sombra que se esgueirava em nossas vidas, não estava ali. Talvez soubesse que seu tempo de reinado falso tinha acabado. Clara, o que você está fazendo aqui? A voz dele soou rouca, desprovida de qualquer emoção que pudesse me enganar mais uma vez. Eu não respondi de imediato. Deixei que o silêncio se instalasse, que ele sentisse o peso do que tinha feito. Na minha mão, segurava um pequeno objeto, algo que se tornará meu talismã, meu escudo contra a dor. Um colar de pérolas falsas. Elas eram tão falsas quanto as promessas dele, tão brilhantes quanto a mentira que ele construiu. Eu vim buscar o que é meu, falei, a voz firme, surpreendendo até a mim mesma. A Clara que ele conhecia, a que acreditava em tudo, a que se deixava abater, não existia mais. Ricardo levantou-se devagar, os olhos percorrendo meu rosto como se procurasse um sinal de fraqueza. Ele não encontrou. O que é seu? Você está doente, Clara. Não é hora de ficar inventando coisas. A risada que escapou dos meus lábios foi amarga, um som seco que ecoou pela casa vazia. Doente. Ah, Ricardo, você realmente achou que isso ia durar para sempre? Que eu ia ficar deitada esperando a morte chegar, enquanto você vivia sua vidinha com ela? Ele empalideceu. Aquele olhar de pânico, a forma como ele desviou o olhar, confirmaram tudo o que eu já sabia. A farsa médica, a traição, tudo desmoronando diante dos meus olhos, e agora, diante dos dele. Eu tenho tudo, continuei, minha voz ganhando força a cada palavra. As gravações. As conversas. As provas de que você e o doutor Roberto planejaram tudo isso. A mentira sobre os meus meses de vida. Tudo para quê? Para me manter presa a você? Para ter acesso ao meu dinheiro? Para poder continuar com a Camila sem se preocupar com nada? Ele deu um passo à frente, as mãos em punho. Isso é loucura, Clara. Você não pode estar falando sério. Estou mais séria do que nunca, eu disse, erguendo o colar de pérolas falsas. Essas pérolas podem ser falsas, mas a verdade que elas representam é real. E a verdade é que você é um monstro. Um mentiroso. Um traidor. As lágrimas começaram a brotar nos olhos dele, mas não eram de remorso. Eram de desespero, de quem sabia que tinha perdido tudo. O casamento, a casa, a vida que ele construiu sobre as ruínas da minha. Você me destruiu, Ricardo. Mas eu me reconstruí. E agora, é a sua vez de pagar. De ver tudo desmoronar. A porta se fechou atrás de mim com um baque surdo. Deixei para trás a mansão dos Mendes, a casa que um dia chamei de lar, mas que agora era apenas um cenário de um pesadelo que eu estava determinada a esquecer. A aliança ainda estava no meu dedo, mas eu sabia que em breve ela também seria apenas uma lembrança de um tempo que não voltaria mais. O peso em minha mão, o colar de pérolas falsas, era um lembrete do meu poder, da minha força.
E da vingança que estava apenas começando. O dia seguinte à minha apresentação no evento de gala chegou como um soco no estômago para o doutor Roberto. A notícia se espalhou mais rápido que fogo em palha seca. A imprensa, que antes o bajulava, agora o devorava vivo. As redes sociais explodiram. Cada canal de notícia, cada portal de fofoca médica, cada grupo de WhatsApp de profissionais da saúde falava sobre o escândalo. A imagem de médico exemplar, de salvador da pátria, desmoronou em questão de horas. Eu não precisei fazer mais nada. A verdade, uma vez solta, tinha vida própria. Sofia me ligou, a voz embargada de uma mistura de alívio e euforia. Clara, você não tem ideia do que está acontecendo. O Conselho de Medicina já abriu um processo contra ele. A faculdade onde ele dava aula suspendeu o contrato. Os hospitais estão cancelando as parcerias. É um desastre completo para ele. Eu ouvia tudo com uma calma estranha, quase anestesiada. Era o resultado que eu buscava, mas a sensação não era de pura vitória. Era mais um alívio pesado, como se um tumor tivesse sido removido, deixando uma ferida aberta. O doutor Roberto sumiu. Não aparecia mais em público, não respondia a nenhuma ligação. Os poucos colegas que ainda ousavam falar com ele o faziam com um misto de pena e repulsa. Aquele homem, que tanto prezava sua reputação, agora era um pária. A licença médica, seu passaporte para o mundo que ele tanto amava, estava sob ameaça real. E eu sabia, lá no fundo, que ele não a recuperaria. A confiança, uma vez quebrada daquela forma, é como um vaso de cristal que cai no chão. Por mais que você tente colar os cacos, as rachaduras sempre estarão lá, visíveis, lembrando a fragilidade. Vi em um dos jornais um artigo descrevendo a queda de um ídolo. Falavam sobre a investigação que estava sendo feita, sobre os pacientes que começavam a aparecer, contando histórias parecidas com a minha, de diagnósticos exagerados, de tratamentos desnecessários. A ganância dele tinha levado muitos a sofrerem, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Ele não era apenas um charlatão, era um predador. E agora, a sociedade médica, antes cega pela fama dele, abria os olhos para a verdade. A comunidade médica, que preza tanto pela ética, não podia mais ignorar o que ele tinha feito. A desaprovação era geral, um coro uníssono de condenação. Lembrei-me do exemplar de Dom Quixote que ele guardava no consultório. Um livro sobre idealismo, sobre lutar por causas nobres, mesmo que pareçam loucura. Que ironia ele ter um livro assim, enquanto era tão desprovido de nobreza. Aquele livro, que representava a minha inocência e a minha fé na justiça, agora era um símbolo da sua ruína. Ele tentou me usar, me quebrar, mas acabou se quebrando. Sofia me trouxe um café na livraria, que agora funcionava sob sua gerência temporária. Ele não tem mais para onde correr, Clara. O processo corre rápido. A licença dele vai ser cassada. E o Ricardo? Bom, o Ricardo está tentando negociar um acordo, mas com as provas que você apresentou, acho difícil ele sair ileso. Eu assenti, tomando um gole do café quente. Aquele era o preço da mentira. Um preço alto, que ele pagaria com a carreira, com a reputação, com tudo que construiu em cima de falsidades. A justiça, mesmo que tardia, estava servindo ao seu propósito. A ruína dele era minha cura, o meu recomeço. Era confirmação de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, sempre encontraria um caminho para vir à tona. O peso do mundo parecia ter saído dos meus ombros, mas um novo tipo de responsabilidade, mais concreta e urgente, tomou seu lugar. A ruína do doutor Roberto era um fato, mas a minha própria vida, a vida que ele e Ricardo tentaram roubar, precisava ser reconstruída. E para isso, o dinheiro, o que me foi tirado de forma tão vil, era essencial. Sofia, minha rocha, minha advogada de alma, sentou-se comigo no pequeno escritório improvisado na livraria O Cantinho das Palavras. A livraria, que antes era meu refúgio, agora precisava ser mais do que isso. Precisava ser meu sustento, meu futuro. Clara, com as provas que temos, a batalha jurídica vai ser mais fácil do que imaginávamos, disse Sofia, folheando pilhas de documentos que pareciam crescer a cada dia. A voz dela, sempre firme, trazia um tom de otimismo cauteloso. A gravação da conversa com Roberto, onde ele admite a fraude, é a cereja do bolo.
E as transações financeiras dele, que rastreamos, mostram claramente o desvio de fundos. Ele usou a sua doença, ou a falta dela, para justificar saques enormes da nossa conta conjunta. Dinheiro que era seu. Clara. Eu assenti, sentindo um nó na garganta. Era surreal pensar em tudo o que aconteceu. Aquele homem, que se dizia meu amigo, meu curador, me roubou não só a saúde, mas também minhas economias. E o Ricardo? Perguntei, a voz baixa. A menção do nome dele ainda trazia um arrepio, uma mistura de raiva e tristeza. Ricardo está em maus lençóis. Com as provas da fraude médica e a sua declaração formal sobre a traição, a divisão de bens será feita de acordo com a lei, sem margens para as artimanhas dele. A mansão dos Mendes, por exemplo, foi comprada com seu dinheiro, Clara. A gente vai reaver tudo. E a livraria, que ele tentou usar como moeda de troca para te silenciar, é sua por direito. O contrato de sociedade original, que ele falsificou, não tem mais validade nenhuma. Vamos provar que ele nunca teve participação real. Sofia abriu um sorriso, um daqueles raros sorrisos que iluminavam seu rosto. E o melhor de tudo, Clara. O cantinho das palavras é totalmente seu. Sem dívidas, sem parceiros indesejados. Vamos recuperar cada centavo que foi desviado. A justiça, por mais lenta que seja, está a nosso favor. Aquele exemplar raro de Dom Quixote, que ele tanto valorizava, vai ser o símbolo da sua vitória. Ele te usou, mas você se reergueu. E agora, vai ter tudo de volta, e um pouco mais. A ideia de ter a livraria de volta, completamente minha, era um bálsamo. Um lugar onde cada livro, cada prateleira, contava uma história minha, e não a deles. Era minha identidade, meu refúgio, meu futuro. Sofia me entregou um documento. Este é o pedido oficial para o bloqueio dos bens do Ricardo e do Roberto, e para a transferência da propriedade da livraria para o seu nome. Assine aqui, Clara. É o primeiro passo para você recuperar o que é seu por direito. Minha mão tremeu um pouco ao pegar a caneta. Era um gesto simples, mas carregado de um significado imenso. Era a virada de chave. Aquele capítulo sombrio da minha vida estava se fechando, e um novo, com a luz do sol batendo nas vitrines da minha livraria, estava prestes a começar. Olhei para Sofia, meus olhos marejados, mas não de tristeza. Era um choro de alívio, de gratidão, de força renascida. Obrigada, Sofia. Por tudo. Ela apertou minha mão. Nós duas juntas, Clara. Sempre. Agora, vamos cuidar da nossa livraria. Vamos reabrir as portas com a força que você sempre teve, mas que eles tentaram apagar. Aquele dia, no escritório da livraria, rodeada por livros que eram meu universo, senti que a verdadeira cura não era esquecer o passado, mas sim usá-lo como trampolim para um futuro mais justo e digno. O dinheiro, sim, era importante. Mas a liberdade de ser dona do meu próprio destino, de ter meu espaço, meu cantinho das palavras, era o tesouro que eu realmente buscava. E eu o encontraria. Aquele dia no escritório da livraria, com o cheiro de papel e tinta no ar, era o começo de tudo. Sofia me entregou a caneta, e eu assinei. Cada letra que eu escrevia era um ponto final na história que me aprisionou e um vírgula para um novo começo. A sensação era de leveza, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. A livraria, o cantinho das palavras, voltava a ser minha, inteiramente minha. Aquele lugar, que um dia foi meu refúgio e depois palco de tanta dor, agora se transformava no meu futuro. Os dias que se seguiram foram de organização, de colocar a casa em ordem, literalmente. Sofia me ajudou em tudo, desde a parte burocrática até a reorganização das prateleiras. A gente passava horas ali, juntas, decidindo onde cada livro ficaria, pensando em como reabrir as portas para o mundo. Era um trabalho cansativo, mas cada tarefa me enchia de uma energia nova, uma força que eu não sabia que ainda possuía. A cada caixa que eu desempacotava, a cada livro que eu limpava, eu sentia que estava limpando também as feridas do meu passado. Uma tarde, enquanto arrumava a seção de clássicos, meus dedos encontraram um exemplar raro de Dom Quixote. Era o livro que o doutor Roberto guardava com tanto apreço, um símbolo da sua hipocrisia. Peguei-o com cuidado. As páginas amareladas, a capa desgastada, tudo contava uma história.
A história de um homem que se dizia um idealista, mas que era movido pela mais pura ganância. Olhei para ele, e em vez de raiva, senti uma espécie de pena. Ele era um personagem trágico, preso em sua própria teia de mentiras. Deixei o livro de lado, não como um troféu da minha vitória, mas como uma lembrança de que a verdade sempre encontra seu caminho, por mais tortuoso que seja. Sofia me contou que Ricardo estava tentando negociar alguma coisa, mas que a situação dele era feia. A amante, Camila, sumiu. Provavelmente percebeu que o castelo de cartas que ela construiu desmoronou junto com a reputação dele. A gente nem se deu ao trabalho de procurar saber. O foco agora era outro. Era a minha vida. Era a livraria. O dia da reabertura chegou. Eu não quis fazer uma festa grande, nem nada muito chamativo. Apenas um convite para os amigos mais próximos e para os clientes fiéis que nunca me abandonaram. Sofia estava lá, orgulhosa, me dando força. Dona Lourdes, minha vizinha querida, trouxe um bolo de fubá que cheirava a infância e a segurança. O lugar estava lindo. Eu tinha pintado as paredes de um tom mais claro, mais vibrante. As estantes estavam cheias de novidades e dos meus clássicos preferidos. A luz do sol entrava pelas janelas, iluminando tudo, como um abraço acolhedor. Ao abrir a porta principal, um suspiro escapou dos meus lábios. O cheiro de livro novo, a atmosfera acolhedora, tudo parecia me receber de volta. Eu não era mais a Clara fragilizada, a Clara doente, a Clara traída. Eu era Clara Almeida, dona da minha livraria, dona da minha vida. Aquele espaço era prova viva da minha resiliência. Cada livro ali representava uma história, e a minha história, agora, era de superação. Com o tempo, a livraria floresceu. As pessoas vinham não só pelos livros, mas pela energia do lugar, pela minha energia. Eu me sentia em casa, em paz. As conversas com os clientes eram leves, cheias de curiosidade e de trocas de ideias. Eu redescobria o prazer de indicar um livro, de ouvir uma nova opinião, de me conectar com o mundo através das palavras. Aquele cantinho das palavras se tornou um ponto de encontro, um lugar onde as pessoas vinham para se inspirar, para se perder e se encontrar nas páginas de um livro. Às vezes, em noites tranquilas, quando eu fechava a livraria, eu me sentava em uma poltrona antiga, no canto da loja, e apenas respirava. Respirava a liberdade. A dor ainda existia, em algum lugar profundo, mas não me definia mais. Ela era parte da minha história, sim, mas não o capítulo final. O final era este: eu, cercada por meus livros, em meu próprio espaço, com a vida pulsando forte, pronta para novas aventuras. A vida, afinal, era uma biblioteca imensa, e eu estava apenas começando a folhear os meus próximos capítulos. Eram capítulos escritos por mim, com a minha letra, com a minha alma. O burburinho em torno da queda de Ricardo e do Dr. Roberto foi diminuindo com o tempo. Para mim, cada dia era um passo firme na reconstrução da minha vida, um passo dado dentro das paredes da minha livraria, o cantinho das palavras. Aquele lugar, que um dia foi meu refúgio de papel e tinta, agora era meu escritório, meu sustento, meu futuro. Sofia, com sua energia inesgotável e pragmatismo de sempre, era minha parceira em tudo. A gente passava horas ali, organizando, planejando, sonhando. Mas o que acontecia com Camila? A amante de Ricardo. No começo, eu não dava muita bola, o foco era total em mim, na minha recuperação, na livraria. Mas Sofia, com seu faro aguçado para as entrelinhas da vida alheia, foi quem me contou. A história de Camila era, no fundo, mais uma tragédia anunciada. Ela, que se achava esperta, a que ia fisgar o homem rico e se dar bem na vida, acabou ficando a ver navios. Parece que, depois que a poeira baixou e o Ricardo perdeu tudo, a mansão, o dinheiro, a credibilidade, ela percebeu que o conto de fadas que ela imaginava não ia acontecer. O homem que ela seduziu, que prometeu mundos e fundos, agora não tinha mais nada para oferecer. Nada mesmo. Nem o luxo, nem o status, nem a segurança que ela tanto almejava. As ligações dela para ele, segundo Sofia, começaram a ficar desesperadas, mas Ricardo, enfiado em seus próprios problemas, mal a atendia. Eu imaginei a cena. Camila, acostumada a um padrão de vida que agora não podia mais sustentar, vendo suas economias evaporarem. Aquele colar de pérolas falsas que ela usava,
Talvez fosse um dos poucos luxos que lhe restavam, um símbolo barato de uma vida que nunca foi dela de verdade. Ela se iludiu, achou que o Ricardo ia largar tudo por ela, que ia dar um jeito de manter as aparências, mas a realidade bateu forte. Ela não tinha mais o Ricardo como porto seguro. Aquele homem, que vivia às custas da minha fortuna, agora estava falido. Sem dinheiro, sem influência, sem nada que pudesse atrair alguém como Camila, que só pensava em ascensão social. A gente ouviu dizer que ela tentou até vender umas coisas, uns presentes que ele deu, mas o dinheiro que conseguia era migalha perto do que ela estava acostumada. O mais irônico era que ela, de certa forma, também foi vítima. Vítima da própria ganância e da ilusão de que podia manipular a vida e as pessoas ao seu redor. Assim como o doutor Roberto e o Ricardo, ela também achou que podia brincar com sentimentos alheios, que podia se dar bem às custas dos outros. Mas o jogo virou. E ela, sem ter para onde correr, sem ter quem a amparasse, se viu sozinha. Não tive pena dela, não exatamente. Mas senti um misto de compaixão e de uma estranha satisfação. Era a lei do retorno agindo. Ela se juntou a eles na armadilha, na mentira, e agora colhia os frutos amargos. Viu o Ricardo despencar, viu a vida de luxo virar pó, e ela, que se achava tão esperta, acabou sendo deixada para trás, isolada, sem o suporte que a mantinha à tona. Sofia me contou que Camila andava sumida, que ninguém mais a via pelos lugares que ela frequentava. Provavelmente se escondeu, envergonhada, sem saber o que fazer da própria vida. Sem o Ricardo para bancá-la, sem o luxo que ela tanto prezava, sem a promessa de um futuro dourado. Ela era um reflexo da vaidade e da ambição desenfreada, um aviso de que nem sempre o que reluz é ouro. A gente sabia que ela não ia ter o final feliz que imaginava. Não era o tipo de pessoa que a gente via se reinventar, que ia encontrar um novo caminho honesto. Ela estava acostumada com o atalho, com o dinheiro fácil, com o homem que lhe dava tudo sem exigir nada em troca. E quando o homem sumiu, ela também sumiu. Para mim, era mais uma prova de que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vem à tona. E quem tenta construir a vida em cima de mentiras e traições, acaba vendo tudo desmoronar. Camila, Ricardo, o doutor, Roberto, todos eles tiveram o seu castigo, cada um à sua maneira. E eu, Clara, estava ali, de pé, no meu cantinho das palavras, pronta para escrever o meu próximo capítulo, um capítulo de paz e de recomeço. O destino dela era apenas mais uma página virada na minha história. A porta da nova livraria se abriu com um rangido suave, um som que para mim era música. Não era mais o cantinho das palavras, aquele nome que, por tanto tempo, carregou um peso de memórias misturadas, de refúgio e de dor. Agora, era a aurora das palavras. Um nome que nasceu de mim, daquela força que eu nem sabia que tinha, da esperança que renasceu das cinzas. Aquele espaço, agora pintado num tom de azul sereno, parecia respirar um ar diferente. As prateleiras, antes abarrotadas de um passado que eu precisava deixar para trás, agora exibiam uma curadoria cuidadosa. Havia os clássicos que sempre amei, claro, mas também novidades que me faziam sorrir, livros que falavam de superação, de recomeços, de mulheres que, como eu, encontraram seu próprio caminho. Sofia estava ali, ao meu lado, com aquele sorriso que sempre me deu força. Seus olhos brilhavam de orgulho, e eu sabia que ela via não só a livraria, mas a mim, renascida. Dona Lourdes, com seu avental florido e um sorriso que aquecia a alma, trouxe um bolo de fubá que cheirava a braço de vó. Era o tipo de simplicidade que eu tanto valorizava agora. Aquele bolo, feito com carinho, era mais valioso que qualquer banquete. Era prova de que o amor e o apoio verdadeiro não dependem de luxo ou de falsidade. Eu me lembrei de como era antes. Do medo constante, da fragilidade que me consumia. Daquela sensação de estar presa, sem saída. Agora, cada passo que eu dava dentro da minha loja era um passo em direção à liberdade. Aquele exemplar raro de Dom Quixote que o doutor Roberto guardava com tanto apreço, ficou para trás, junto com a hipocrisia dele. Não havia espaço para lembranças amargas aqui, apenas para a leveza de um novo começo. As pessoas começaram a chegar. Clientes antigos, que me viram passar por tudo, e rostos novos, atraídos pela promessa de um lugar diferente.
Ouvi os cumprimentos, os elogios à nova decoração, ao novo nome. Cada palavra era como um bálsamo, curando as feridas que, por tanto tempo, pareceram incuráveis. Eu me sentia em casa, verdadeiramente em casa, pela primeira vez em muito tempo. Não era mais a Clara doente, a Clara traída, a Clara enganada. Era Clara Almeida, dona do seu destino, dona do seu espaço. Lembro-me de Camila. De como ela se iludiu, achando que podia ter tudo. Que podia subir na vida às custas da desgraça alheia. Ouvi dizer que ela sumiu, que o conto de fadas dela acabou quando o dinheiro do Ricardo evaporou. Aquele colar de pérolas falsas que ela usava, um símbolo barato da sua ambição, deve ter sido uma das poucas coisas que lhe restaram. Uma ironia cruel, mas justa. A vida dela, assim como a do Ricardo e a do doutor Roberto, virou pó. Cada um pagou o preço, do seu jeito. Eu não desejava mal a ninguém, mas não podia negar uma certa satisfação em ver a justiça sendo feita. A verdade, por mais dolorosa que fosse, sempre encontra o seu caminho. E eu, que quase fui engolida por essa verdade distorcida, consegui emergir mais forte, mais resiliente. Agora, o burburinho na livraria era de alegria, de expectativa. Crianças escolhendo seus primeiros livros, jovens debatendo autores, adultos buscando refúgio nas páginas. Eu me movia entre eles, sorrindo, indicando um título, compartilhando a paixão que sempre me moveu. Aquele era o meu lugar, o meu aurora das palavras. Um lugar onde as histórias ganhavam vida, e onde a minha própria história, finalmente, encontrava um novo e luminoso capítulo. Olhei para as minhas mãos, as mesmas mãos que um dia tremeram ao assinar papéis que me roubavam a vida, agora firmes ao organizar um livro novo. Senti o cheiro de papel e tinta, o aroma familiar que me acolheu de volta. Era o cheiro da minha vitória, da minha paz. A vida, essa biblioteca imensa, me reservava novas aventuras, e eu estava pronta. Cada dia seria uma nova página a ser escrita, com a minha letra, com a minha alma. Eu era Clara Almeida, e a minha história estava apenas começando. Aquele espaço, antes palco de uma tragédia, agora era o meu santuário, o meu recomeço. A aurora de um novo dia, de uma nova vida. Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como este. Deixe seu comentário dizendo o que achou do vídeo e o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Lembrando que temos outros vídeos nesse estilo que você vai gostar de assistir, é só entrar em nosso canal que garanto que vai gostar. Até o próximo vídeo.